Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Mais uma vez aqui o meu grande amigo Guilherme Biasotto. Fala, irmão! Pra gente falar de um assunto importantíssimo, cara. Inclusive a gente tava discutindo sobre isso aqui, que a gente discute pouco sobre direito aqui, né, Gui? O tempo todo. O tempo inteiro conversando sobre isso, porque a gente realmente... Eu amo, o Guilherme ama também, então... Sempre que a gente pode, a gente está conversando. E aqui nesse vídeo a gente decidiu explanar essa discussão, porque vimos que às vezes as pessoas têm algumas dúvidas, né? Sim, surgiu exatamente por uma dúvida de uma aluna nossa, né? Exatamente. A aluna nossa mandou essa dúvida, Sim. Aí nós respondemos. E falou, cara, isso realmente pode gerar algum tipo de confusão. Exatamente. Né? Que qual que é a grande diferença? Vocês já viram aí no título do vídeo a diferença entre o vínculo trabalhista, aqui especificamente dos servidores e empregados públicos, e o regime previdenciário, não é isso? Perfeito. Vínculo previdenciário o cara tem. Perfeito. Coisas completamente distintas e você vai entender isso a partir de agora. Beleza. Então, gente, quando a gente fala do vínculo trabalhista, né, porque antes de qualquer coisa, o Guilherme, além de professor de Direito Previdenciário, é professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, advoga nessa área há muito tempo já, então ele pode aqui tirar qualquer dúvida da gente em relação a isso. Quando a gente fala de vínculo trabalhista na administração pública, ou seja, quando o seu patrão, entre aspas, quando o seu empregador, entre aspas, for o Estado, e aqui a gente tem algumas distinções. E por que tem essas distinções, Guilherme? Por conta do regime jurídico em que o Estado, ao que o Estado se submete. Perfeito. Então, o gestor público, quando ele trabalha com uma coisa que não é dele. Então, aí vige um dos princípios, das consequências do princípio republicano importantíssima dentro do direito administrativo, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público, cara. Quando o cara vai se vincular à administração pública, via de regra, você tem que passar num concurso público. Então a gente tem duas grandes cadeias, existem outros regimes, mas a gente vai falar hoje aqui especificamente do empregado público e do servidor público estatutário, tá? Perfeito. O servidor público estatutário é aquele que ocupa um cargo público, né? Então, dentro da administração pública direta, autárquica ou fundacional. A figura do empregado público, ela sempre vem atrelada às chamadas estatais, empresas públicas e sociedade de economia mista. Por quê, professor? Porque é o seguinte, as estatais, muito embora elas sejam entidades da administração indireta, ou seja, são administração pública indireta, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Por quê? Porque muitas vezes ele é o momento no qual o Estado entra dentro da atividade econômica. Se o Estado estiver entrando dentro da atividade econômica, ele tem que seguir as regras de lá. Perfeito. Até para não ter a diferença, para ele poder competir em igualdade. Senão ele fode com todo o restante da iniciativa privada. Perfeito. Uma das consequências dessas estatais é justamente o regime de pessoal. Enquanto para a administração pública direta, autárquica e fundacional, ou seja, olha aqui, pessoas jurídicas de direito público, nós temos o necessário vínculo estatutário, para essas estatais nós temos a possibilidade de, embora o cara tenha que fazer concurso público, ele vai ser regido pela CLT. É o que o pessoal comumente chama de, você é estatutário ou seletista? Isso, exatamente. Basicamente eu falo assim, olha, o estatutário ele tem seus direitos e deveres trabalhistas previstos numa lei própria, no estatuto próprio. Já o seletista tem seus direitos e deveres previstos na CLT. Agora, gente, olha isso aqui, cara. Tudo que a gente estava conversando aqui até agora, nós estávamos falando de vínculo trabalhista. Qual é o vínculo pelo qual aquele agente público, e aqui em sentido amplo, está vinculado à administração? Ele está vinculado pela Lei 8.112, estatutário. Perfeito. Não, ele está trabalhando no Banco do Brasil, então é a CLT, ele é um empregado público. Perceba, isso é completamente diferente do regime previdenciário aplicado a ele. Completamente diferente, porque as pessoas elas têm a ideia de que pelo fato da pessoa ser estatutária, dela ser regida por uma lei própria, por uma lei específica para ela, então automaticamente ela está regida, ela tem suas regras previdenciárias próprias, previstas num regime próprio. Não, o estatutário não pode ser segurado do INSS. O estatutário, ele tem que ser segurado de um regime próprio. Já o seletista, que é o empregado público, que tem a sua vinculação prevista na CLT, então não. O empregado público, o seletista, então ele tem que ser segurado do INSS. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente. Então, tanto é assim, galera, que nós temos pessoas, e depois vou falar quem é, que
se vinculam à administração pública pelo estatuto, mas não são regidas pelo regime próprio. Quem que é esse cara? O cara que ocupa tão somente um cargo em comissão. Se ele é um comissionado puro, que a gente chama, ou seja, ele não tem nenhum cargo efetivo, ele é um comissionado puro. Nenhum outro vínculo com a administração que não seja o cargo em comissão. Perfeito, perfeita colocação. Ele não vai contribuir para o regime próprio, é para o regime geral. Isso. Então, o jeito certo de raciocinar tudo isso é você diferenciar. Sempre diferencia. Uma coisa é vínculo trabalhista, aí ele pode ser estatutário, mas ele também pode ser seletista se for um empregado público. Outra coisa é o regime pelo qual ele vai contribuir, se vai ser regime próprio ou regime geral. Qual é o regime, qual o plano previdenciário que ele vai ser segurado? Um exemplo bem prático, tá? A União Federal, ela tem um regime próprio dela? Tem. Cada um dos 26 estados possuem o seu regime próprio de previdência? Possuem. O Distrito Federal possui o seu regime próprio de previdência? Possui. Agora, uma coisa que eu não posso te garantir é se os 5.570 municípios que existem no Brasil, se todos eles possuem regime próprio de previdência. O que eu posso garantir é que muitos municípios não possuem um regime próprio de previdência. Perfeito. Eles podem possuir um estatuto onde vai regulamentar os direitos trabalhistas dos seus servidores. Mas uma coisa é o direito do trabalho, outra coisa é o direito previdenciário. Então aquele servidor pode ser estatutário, porque ele tem um estatuto, uma lei municipal regulamentando seus direitos e deveres, mas o município não tem um plano próprio de previdência. Aí aquele servidor municipal estatutário, ele vai contribuir para o INSS, mesmo sendo estatutário, porque uma coisa é a vinculação dele a trabalhista, o direito trabalhista, outra coisa é o direito previdenciário, uma coisa não vincula a outra. Não vincula a outra, perfeitamente. E aí a gente tem um ponto importante. Mas antes disso, a gente tem que se atentar à realidade, né, galera? Pô, para você ter um regime próprio de previdência, você necessita de uma lei, de um estudo. Vários municípios não têm isso. Isso não acontece com vários municípios. E aí a gente tem uma grande pegada com a reforma da Previdência, especificamente em relação a isso. Verdade, verdade. Que, inclusive, você deu uma dica isso no seu Instagram essa semana. Exatamente. Aliás, foi um detalhe chamado a atenção pelo professor Kaique, pelo meu irmão. Ele chamou a atenção desse ponto que está no artigo 40, parágrafo 22, lá da Constituição Federal. Então, pela reforma que foi incluído um parágrafo novo, incluído pela reforma da Previdência, a emenda constitucional 103 de 2019. Aí o parágrafo 22 fala assim, olha, os entes federativos que possuem o seu regime próprio de previdência, então eles têm que ser unificados em um só. Cada ente federativo só pode ter um regime previdenciário. Acabou. Peraí, acontecia diferente antigamente? Sim. Por exemplo, a União Federal tinha vários regimes próprios de previdência. Tinha um plano de previdência só para os servidores do Poder Executivo, um regime de previdência só para o Poder Judiciário, um regime de previdência só para o Senado, um regime de previdência só para a Câmara, para os deputados. Doideira demais, cara. Aí a reforma previdenciária falou assim, ó, acabou. Agora cada ente federativo só pode ter um. Que bagunça da porra, né? Bagunça generalizada. Porque, cara, aí vai virar uma bagunça na relação quem contribui, de onde que sai o dinheiro, vira um inferno. Exatamente, até pelo controle. E qual foi o grande motivo, qual foi o grande fato gerador da reforma previdenciária? O déficit da Previdência e da Previdência como um todo. Não só do regime geral administrado pelo INSS, mas por todos os regimes próprios. Vários regimes próprios de vários entes federativos estavam falidos. Então, para ter mais controle, para tentar estancar esse sangue e para reduzir o déficit, fala o seguinte, olha, você é ente federativo, se você tiver mais de um regime próprio, você vai ter que unificar tudo num só. Foda-se, o problema é teu. Perfeito. Agora, você é ente federativo que não criou um regime próprio até agora, não pode criar mais. Agora, os seus servidores vão ser segurados do INSS necessariamente, obrigatoriamente. Acabou. Maneiro. Então, vamos elucidar isso aqui, gente. Antigamente, cada ente federado, ele ia estabelecer um regime, certo? Era obrigado, a Constituição obrigava cada ente federativo a criar o seu regime previdenciário. Para os seus servidores efetivos. Isso. Fechou. Obrigado. Vários municípios não tinham esse regime próprio. O que acontecia com essa galera geralmente? Segurado do regime geral. Segurado do regime geral. Porque tem um princípio do direito previdenciário que é da universalidade na participação de planos previdenciários. Todo trabalhador no Brasil, seja ele público ou privado, tem o direito de ter uma previdência. Aí, se eu sou servidor de um município que não tem regime próprio, eu não vou ficar na merda, não vou ficar descoberto. Eu serei segurado do regime geral, do INSS.
Porque o regime administrado pelo INSS, além dele ser destinado para o trabalhador privado, ele é subsidiário. Caso o trabalhador público não tivesse um regime próprio, ele subsidiariamente cobria ele, para não deixar ele sem cobertura previdenciária. Beleza, agora tá chegando a dúvida na sua cabeça, tá se perguntando, peraí, os municípios que não tinham esse regime próprio, eles foram para o regime geral. Então qual que foi a grande mudança? Porque antigamente nada impedia que ele criasse o seu regime. Exato. E agora não pode mais. Todos os municípios que não instituíram um regime próprio necessariamente continuarão ad eterno. Exatamente. Contribuindo para o regime geral. Acabou. E além disso, ainda engordou mais o regime geral. Por exemplo, quem exerce exclusivamente cargo em comissão, regime geral. Quem é empregado público agora, quem é seletista, obrigatoriamente é regime geral. Acabou. Não tem mais essa opção. O próprio artigo 40. Empregado público temporário, contratado temporariamente através de um processo seletivo simplificado, ou até mesmo sem processo seletivo, porque é algo temporário, necessariamente é regime geral. Então, é uma mudança muito grande promovida pela reforma da Previdência. Mas o que tem que ficar bem claro uma coisa é o direito trabalhista. Estatutário ou seletista, isso é direito do trabalho. Isso. Outra coisa é direito previdenciário, se ele é segurado do regime geral ou de um regime próprio. São duas coisas completamente distintas. Por quê, gente? Porque vocês vão acabar se confundindo. Perfeito? Olha só, você pode ter, por exemplo, e aqui vamos explanar isso, você pode ter, por exemplo, um servidor efetivo de um município da administração direta, mas esse cara está contribuindo para o regime geral, porque aquele município não tem regime próprio. Você pode ter um servidor público estatutário da União, regido pela Lei 8.112, mas que contribui para o regime geral. Por quê? Porque ele pode ser um comissionado puro. Perfeito. Então sempre faça a diferença. Quando a gente fala e aqui a gente vai restringir um pouco, quando a gente fala de agente público da administração para administração pública, a gente vai lembrar de servidor efetivo, servidor estatutário e empregado público. Ele tem um vínculo através de uma lei específica, por exemplo, a Lei 8.112? Estatutário. Não. Ele trabalha numa estatal, ele trabalha no Banco do Brasil, ele trabalha na Caixa Econômica Federal. Ele é empregado público, seletista. Então, mas ele vai contribuir para qual regime? Depende, nós temos dois. Regime próprio, regime geral. Sim. E aí você tem que fazer a diferenciação. Se ele for um servidor público efetivo e aquele ente estatal tiver um regime próprio, ele vai contribuir para o regime próprio. Mas aí você se lembra das diferenças. Por quê? Porque pode ser um estatutário puramente comissionado que vai para o regime geral. Precisa ser feita a diferenciação, porque as bancas cobram essas diferenças que são pegadinhas e pasme, meu querido, um monte de gente erra essa bagaça. E não se esqueça, ramos dos direitos são extremamente autônomos. Direito do trabalho tanto é que o direito do trabalho é um direito do ramo privado, um direito privado. Ele regulamenta relações privadas. O direito previdenciário já é um ramo do direito público, não tem nada a ver o que vai regulamentar a relação entre o cidadão e o Estado. Então a classificação é diferente. Olha que maneiro, muito bom. São direitos diferentes, classificados de forma diferente, com conceitos, princípios, leis, completamente diferentes. Inclusive justiças diferentes, porque muitas vezes a parte trabalhista, tirando aqui os estatutários, eles vão para a justiça especializada do trabalho, né? E aí, se ele é estatutário, vai depender se ele é federal, se ele é estadual, para ver onde que vai a sua lide, se é para justiça estadual comum ou justiça federal comum. Exatamente. Eu quero discutir lá a previdência dos servidores do Estado do Rio. Então vou processar perante a Justiça Estadual do Rio, Justiça Comum. Agora, quero processar o INSS, já é Justiça Federal. Agora o direito do trabalho, é Justiça do Trabalho, não tem nada a ver. Não é Justiça Estadual e não é Justiça Federal Comum. É a Justiça Federal especializada em matéria trabalhista. Beleza. Brigadão, Gui. Irmão. Cara, foi muito legal isso aqui que a gente fez, né? Uma discussão que a gente tem aqui, que a gente tem diariamente, na verdade, eu peguei e trouxe aqui para vocês. Para quem tá antenado, para quem tá estudando, vai pegar muito bem as informações que são importantes e principalmente para provas de concurso, porque é cobrado. É difícil, por exemplo, uma prova de concurso que não cobre do artigo 37 ao 41, que é a parte de administração pública, e geralmente cai dentro de constitucional e direito administrativo. Então, essas pegadas é muito legal a gente trazer aqui e principalmente aí
perto de um concurso do INSS que está para sair. Exatamente. E isso é muito importante, porque no concurso do INSS ele vai te cobrar o Estatuto do Servidor Federal, que é a Lei 8.112, Perfeito. que é o regime próprio. Dentro do direito constitucional, essa parte que a gente está falando. Exato. E vai te cobrar o regime geral. Então, no concurso do INSS, você vai ter cobrança de 2 planos previdenciários. O regime próprio, previsto na 812, para os servidores federais, e vai te cobrar o regime geral. Então, olha que loucura. Você, servidor do INSS, vai ser regido por um regime próprio. Mas você tem que saber as regras do regime geral, porque é com isso que você vai trabalhar. Perfeito, cara. Muito doido, né? Muito Eu vou doido. aplicar o regime geral, mas peraí, eu sou regido pelo regime próprio. Exato. E essa é a grande pegada de cair a Lei 8.112 nas provas, que são seus direitos, as suas vantagens, as suas possibilidades de licença, de afastamento, as formas de provimento e também, ali dentro, o seu próprio regime de previdência. Exatamente. Fechou? Isso aí. Gui, Perfeito. muito obrigado, gente. Valeu, gente, irmão. deixa eu curtir no vídeo. A gente vai trazendo essas discussões. Foi bem do estilo bate-papo que a gente discute e arrebenta. Qualquer dúvida pode entrar em contato e a gente tá junto. Até a próxima. Beijo.